Irmão, já agradeceu a Deus hoje? Se não agradeceu, você está perdendo uma grande oportunidade. Lembre de tudo que ele fez por você e agradeço agora. Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin Lofreda, professor de escola dominical, e quero convidá-los para estudar mais uma lição da Revista dos Jovens que tem o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com o ensino dos Salmos. Estamos indo para a lição 11 desse segundo trimestre de 2023, já estamos na reta final aí da pré-aula. Teremos mais uma lição aí com o Mateus na próxima semana e depois a lição 13, que é aquela que nós já estamos acostumados, que é os dois professores debatendo e comentando sobre a lição em conjunto, tá? A lição 11, que tem como tema livramento e ação de graças. Então já vamos começar aqui com o texto áureo que diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele está em Salmo 116, verso 12. Já é ali uma pergunta do salmista falando: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito, né? Geralmente quando alguém ali é tão bom com você, e aí eu tô falando já secular mesmo, não é Deus não, é um amigo seu, um parente que te ajuda muito, que te presenteia muito, ou é muito ali favorável a você, você fica se perguntando, quem nunca já teve essa pergunta, né? O que eu posso fazer para que essa pessoa seja ali agraciada, né? O que eu posso fazer por essa pessoa, por ela me ajudar tanto? Então o salmista está nesse mesmo dilema aqui com Deus, falando assim, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito, né? E aí já vamos aí ao resumo da lição que diz: o exercício da virtude da gratidão é uma ação vertical para com Deus e ao mesmo tempo uma ação horizontal para com o próximo. Então, aqui nós já estamos vendo que a ação de agradecimento a Deus, ela tem os dois lados. A ação vertical, que é para Deus, né, um agradecimento a Deus, a gratidão, e a horizontal, que é com o próximo. Nós não devemos ser ingratos com ninguém. Se a pessoa ela te ajuda, se a pessoa te abençoa, você precisa ser grato a isso e não ser um ingrato ou então um orgulhoso que fala: não preciso de ajuda, ninguém precisa me ajudar, eu consigo fazer as coisas sozinhos. E quando a pessoa ajuda, você também não liga para isso ou simplesmente deixa passar batido. Não, a virtude da gratidão é uma ação vertical e horizontal. Os objetivos da lição são mostrar a súplica da alma diante do iminente perigo. 2. Compreender o poderoso livramento do Senhor e explicar as ações de graça com expressão do culto público. Ou seja, nós temos três subtópicos, né? 3 tópicos, né? Dentro desses 3 tópicos, nós iremos abordar esses objetivos. Lembrando que geralmente os objetivos eles têm ali cada um mostrando o que vai ser abordado em um tópico. Então, o primeiro tópico, nós iremos ver a súplica da alma diante do iminente perigo, né? O segundo, compreender o poderoso livramento do Senhor. E o terceiro, explicar ali a ação de graça da expressão do culto público. Como já é de costume, nós estamos aí estudando esses salmos, né, que foram separados pelo comentarista da revista. E geralmente ele gosta de separar aí, durante a lição, os ponto a ponto dos salmos, né, versículo por versículo ali, para poder ter uma melhor compreensão do que o salmo está dizendo e também trazer para dentro do nosso cotidiano essas informações, tá? A leitura bíblica em classe ela está em Salmo 116, do verso 1 ao 19.
ele completa, né? Ele complementa todo o salmo. Então, lembre-se sempre que é importante praticar a leitura com os seus jovens, orientá-los que sempre é importante eles estarem lendo, sempre coloca cada versículo um jovem para ler. Isso vai ajudar muito eles no futuro quando eles forem fazer trabalhar ali, precisa de uma leitura, né? Precisa de uma interpretação de texto, tá bom? Também é importante orientar os seus jovens a explicar o que eles estão entendendo do texto, né? Não adianta só ler e não entender. Ler e não entender é o mesmo que nada, porque você apenas gastou o seu tempo lendo uma coisa que não agregou nenhum valor para você. É importante ler e compreender o que você está lendo para você captar a mensagem. Da mesma maneira que o ler e ler por ler e ler estudando é o mesmo que ouvir e escutar. Você pode ouvir alguém falando e não escutar essa pessoa. Por exemplo, você pode escutar a pessoa e não ouvir, como você pode, mas você não pode ouvir sem escutar. Por exemplo, eu posso ler por ler, mas para eu estudar, eu também tenho que ler, entendeu? Da mesma forma, o escutar, eu preciso ouvir, eu preciso escutar para ouvir. E qual é a diferença, né, desse meu pensamento aqui? Você escutar, você apenas colocou mensagens dentro da sua cabeça que saiu pelo ouvido, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Ouvir é você guardar o que foi falado e refletir sobre aquilo. É a mesma coisa na leitura. Você lê e reflete sobre aquilo que você está lendo. Oriente o seu jovem sempre a ler os textos que são apresentados e entender aquilo. Tem os devocionais semanais, que é passado toda semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Coloque eles para ler esses devocionais. Se quiser trazer resumos na sala de aula, precisa ser um resumo de uma folha inteira? Não, pode ser um resumo de uma frase, de uma frase ali, metade de uma frase, somente para eles poderem começar a trabalhar a leitura e interpretação de texto. Vai ajudar até mesmo no meio secular, tá? Vamos à introdução que diz: nesta lição estudaremos o privilégio de cultivar a gratidão em nossas vidas. Veremos que por ocasião de um grande livramento do salmista, ele propôs apresentar atos de ação de graça pelo que Deus fez em sua vida. Assim, aprenderemos que cultivar um coração grato torna a vida mais leve e a gratidão na vida de um crente revela o cultivo da humildade, pois o crente sabe o que ele recebeu veio de Deus e não de suas próprias forças. Tem muita gente que acha que tudo que você tem é das suas próprias forças. Porque eu consegui um bom emprego porque eu batalhei por isso. Eu consegui uma boa faculdade pois eu passei no vestibular. Eu consegui um carro porque eu trabalhei e consegui ganhar condições de ter esse carro. Só que a gente esquece de um detalhe. Tudo na nossa vida é permissão de Deus e Ele está no controle de tudo. Se você conseguir um bom emprego, foi porque Deus te deu condições ali de ter uma condição de ter esse bom emprego. Vou trazer isso dentro de um exemplo. Assim, vocês já pararam para pensar em alguma coisa que aconteceu na sua vida só aconteceu porque outra coisa aconteceu no passado? Por exemplo, você conseguiu um bom emprego, mas para você conseguir esse bom emprego, você precisou conhecer uma pessoa. Essa pessoa, aleatoriamente, ou então por um acaso, que muita gente fala que é destino, eu não acredito que é destino, eu acredito que é Deus no controle. Essa pessoa tinha ali uma condição, ela tinha aonde indicar. Geralmente quem consegue um bom emprego é quem indica, né? Ou então, por exemplo, eu consegui porque eu mandei currículo. Tá, só que no meio de um monte de currículo, o seu currículo foi escolhido. Provavelmente tinha outros currículos também talvez não com as mesmas graus de estudo, talvez até melhores o estudo da pessoa ali que não foi aprovado e você foi aprovado. Outra coisa, suponhamos que você conheceu uma pessoa que tinha condições ali, que trabalhava nessa empresa e aí, eu precisava aí de um emprego. Eu tenho aqui uma condição, entendeu? Eu estou falando só de emprego, mas faculdade.
Por que que deu um estalo na sua vida de você pensar numa faculdade em específico? O que te levou às condições de você chegar naquela faculdade? E sem contar que tem muitas pessoas que são milagres mesmo. Que a pessoa vai lá, faz a prova e Deus abençoa lá que a pessoa passa. Claro, tem seu esforço, você estudou por aquilo, mas quem te deu a sabedoria? Essas coisas que nós temos que começar a refletir. Tudo está no controle de Deus. Através dos movimentos da sua vida, Deus abençoa. Ah, mas não tem nenhuma ação humana? Talvez tenha ali um pouco da sua ação, porque você teve que trabalhar para conseguir. Deus não vai também, por exemplo, eu vou ficar aqui e Deus vai me abençoar. Não, você tem que correr atrás. Mas Deus te dá a condição de correr atrás. Você levantou hoje de manhã, foi porque Deus te deu condições de você levantar. Você comeu porque Deus te deu o sustento. Entendeu? Se Deus é aquele que tira a vida, Deus é aquele que dá a vida. Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que tira o sustento. Se você hoje está num bom emprego, amanhã você pode não estar. O mundo ele é muito volátil. Mas Deus está no controle de tudo. Vocês entenderam? É isso. Às vezes nós queremos colocar dentro da compreensão humana que nós somos alguém, mas não. Nós somos apenas vaso de barro, que dentro do vaso de barro existe um grande tesouro. E até mesmo as suas obras, igual a salvação, até mesmo a salvação não é por obras, para que não se glorie. Vocês entenderam? Não é nós, não somos nós, é Deus. Deus está no controle de tudo na nossa vida. E nós temos que ser gratos a Ele por tudo. Nós devemos ser gratos a Ele pela bênção e também pelo problema, pela dificuldade. Pois dentro da dificuldade haverá ali um ensinamento para você. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filhos, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu até problema de saúde. No momento ali que a sua mulher fala para ele amaldiçoar, ele fala assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não questionou. Ah, Kelvin, mas é fácil você falar isso numa condição um pouco estável, mas e eu que tenho dificuldades, eu que tenho problemas? Irmãos, mas todos nós já passamos por momentos de dificuldades ou iremos passar por momentos de dificuldade, de luta. Mas o que importa é a nossa alma. E Deus, ele é misericordioso com a nossa alma. A nossa salvação é o que importa. Assim, o pastor Rigonato gosta muito de falar uma frase que Augusto Nicodemos fala, que a gente nunca deve pedir a Deus dar aquilo que nós merecemos, porque senão ele vai abrir um buraco no chão e você vai cair. Porque é isso que nós merecemos o inferno, nós merecemos a morte, pois o pecado traz a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que acontece na nossa vida terrena é apenas consequências do que Deus quer te dar. Se ele quer te dar bênção, vai ser bênção. Se ele quer ali te ensinar por meio de uma luta, de uma aprovação, Deus vai te ensinar no meio de uma aprovação. E tem outra condição. Às vezes a pessoa tem dificuldades ali, por quê? Porque ela não busca uma vida melhor. Tem isso também. A pessoa, ela deixa, Deus vai me abençoar, Deus vai me prover, Deus vai me sustentar, e também não corre atrás de um emprego, não corre atrás de uma faculdade, não corre atrás dos estudos. Lembrando que Deus, ele abençoa e Deus está no controle de tudo. Mas ele também espera que nós também buscamos os nossos sustentos. Tudo bem? Acho que deu para entender, estendi bastante na introdução, tá? Já vamos ao primeiro tópico, que diz: a súplica da alma diante do iminente perigo. E aí você tem o primeiro subtópico que diz: o que é o Salmo 116? Você tem aí, eu separo 3 destaques, tá? Desta vez aqui, eu vou ser sincero com os irmãos, tá? Claro que eu dei uma modificada, eu li, trabalhei, mas eu utilizei um artifício que tá novo aí, que é a inteligência artificial, né? Ela tem ajudado bastante as nossas vidas, então dessa vez eu usei ela aqui para poder trazer esses destaques, tá? Eu pedi para ela me separar 3 destaques, claro, né? Eu não fui cegamente ali, não, vou utilizar cegamente os destaques delas, não. Dei umas modificadas, li, ajustei, mas eu acredito que a tecnologia vem para nos ajudar, tá? Então, assim, as 3 destaques é assim: a autoria de Davi.
O Salmo 116 tem autoria de Davi, né? O Salmo 116 é classificado como um salmo de louvor ou de ação de graça. Essa categoria indica que o salmista expressa gratidão e louvor a Deus pelos muitos livramentos. Nos evangelhos de Mateus e Marcos é mencionado que Jesus e os apóstolos cantaram o hino durante a última ceia com base no contexto do Salmo 116. Nos registros desses evangelhos, é sugerido que o hino cantado na ocasião possa ter sido o próprio Salmo 116, né? Vamos lá. É um salmo de autoria de Davi, então foi Davi que escreveu. Ele está classificado nos salmos de ação de graça, né? Lembra que nós temos vários tipos de salmos, nós temos os salmos régios, os salmos de perdão, nós temos os salmos de ações de graça e os salmos de louvor. Temos outras categorias de salmos. Este em específico, ele está na categoria de ações de graça, que é um salmo de agradecimento a Deus. E aí tem um destaque, o comentarista da lição, ele fala que provavelmente quando Jesus faz a última ceia, e aí diz que Jesus cantou hinos, lá em Mateus 26:30, vou até abrir aqui Mateus 26:30, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, após eles cantarem hinos, eles foram para o monte. Ou seja, diz aqui o comentarista da revista que o hino que eles cantaram foi o Salmo 116, que é que Jesus ele iria começar aí um momento de grande dificuldade, que ele iria para o Getsêmani, do Getsêmani ele seria preso, da prisão ele seria crucificado, seria julgado e crucificado. Só que, lembrando que também ele ia ter todo o pecado do povo ali em cima dele. Meu pecado, seu pecado, estaria sobre ele. Então assim, ele cantou o Salmo 116 que fala que Deus livra Deus ele pode ali livrar-te a alma da morte, os olhos da lágrima, os pés da queda. Então assim, subentende-se que ele então cantaria o Salmo 116, tá? Vamos ao segundo subtópico que diz: cordéis de morte, angústias do inferno. 3 destaques. Os versículos 1 e 2 destacam 4 expressões que revelam o amor profundo do salmista pelo Senhor. Essas expressões incluem: amo o Senhor, ele ouviu, inclinou, invocá-lo-ei. Elas demonstram a devoção e a confiança do salmista em Deus, especialmente em um momento de sofrimento e necessidade. O salmista passou por uma experiência de sofrimento, possivelmente em uma situação de quase morte. O texto menciona as expressões cordéis de morte e angústias do inferno para descreverem a gravidade da situação. No entanto, o salmista invocou a Deus e foi ouvido, experimentando o livramento divino. Diante das circunstâncias difíceis enfrentadas pelo salmista, todas as possibilidades humanas se esgotaram. Não havia nada que o salmista pudesse fazer no ponto de vista humano. Neste contexto, a única ação viável era invocar o Senhor. Isso destaca a dependência total do Deus que confia na intervenção divina quando as capacidades humanas falham. Já quero ler os versos 1 e 2 desse salmo, que ele vai dizer assim. Deixa eu pegar aqui. Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha alma. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflições e tristezas me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Aqui ele já fala aqui então, nesse salmo, ele já começa a falar que ele ama, né, a Deus ali, pois ele ouviu o clamor, né, ele ouviu o meu clamor, né. Ele inclinou os seus ouvidos. O que é inclinar os ouvidos, né? Ele ficou pertinho, né, e aí você traz ali ficou pertinho, assim como uma criança quando vai falar, você é mais alto que a criança, você precisa, né, abaixar para ouvir. Assim Deus também faz quando esse salmista clamou ao Senhor. E aí ele coloca cordéis da morte e angústias do inferno, ou seja, são as dificuldades que nós passamos nos nossos dia a dias aí. Ele coloca essas expressões para dizer que ele estava ali em um momento de muitas dificuldades, o salmista, né?
Davi, ele que é o escritor desse salmo, provavelmente estava em um momento de guerra, e aquele momento em que quando você vai para a guerra, você não sabe se você vai viver ou não. Sem contar que a qualquer momento o inimigo poderia atacá-lo, persegui-lo. Então o que é que ele geralmente fazia? Ele clamava ao Senhor. Pois quando você está em um momento de dificuldade, o seu maior exemplo ali, o maior modelo que você pode ter é clamar ao Senhor. Essa é a melhor solução para a sua vida. Clame a Ele, pois Ele vai te ajudar. E ele clamava ao Senhor. Por que ele clamava ao Senhor? Pois ele tinha uma grande devoção ao Senhor. E aí você vê pelos versos 1 e 2 que ele destaca aí alguns atributos. Ele fala, amo o Senhor, Ele ouviu, inclinou-se e invocá-lo-ei, né? Isso mostra ali um nível de intimidade do salmista com Deus. Lembrando que Davi era segundo o coração de Deus. E aí você pode até ter na vida de Davi, mas Davi pecou, Davi cometeu pecados graves. Sim, mas Davi também se arrependeu. Davi era sincero com Deus. Isso que Deus amava. Deus ama uma pessoa que é sincera com Ele e busca sempre o arrependimento e a não praticar novamente, né? Terceiro tópico que diz, subtópico, né? Invocação ao Senhor. O salmista demonstra a relevância do ato de invocar o nome do Senhor em momentos de necessidade. O salmista nos ensina a reagir de maneira sábia diante das ameaças iminentes, em vez de tomar decisões precipitadas. O salmo ressalta que em diversos momentos enfrentaremos situações difíceis representadas como cordéis da morte, angústia do inferno. No entanto, o salmista nos encoraja a colocar as circunstâncias diante de Deus, invocando o Senhor. Somente Ele tem o poder de nos transformar essas situações sombrias em laços de vida e alegria do céu. Tem alguns versículos aqui, né? Só que eu vou pulá-los por causa do tempo, né? O que é importante nós entendermos deste subtópico? É a invocação do Senhor. Você não vai encontrar a sua solução do seu problema com pessoas humanas. Você não vai encontrar a solução dos seus problemas na sua própria mão. Tem gente que quer fazer as coisas com a sua própria mão. Não. Invoque o nome do Senhor, pois Ele pode te livrar. Quando o povo de Israel estava no Egito, e aí o povo pecava, teve um momento ali que Deus falou, não dá, eu não vou mais ficar com esse povo. E aí Moisés fala, nós não sairemos daqui se o Senhor não estiver na nossa frente. Ou seja, Moisés sabia que ele só iria ter vitória se Deus estivesse na frente dele. E aí você pode ver até Sansão. Sansão pecou, né? E aí errou, Sansão desobedeceu aqui, desobedeceu ali, descumpriu toda a lei do nazireado. Só que um momento ali, quando ele corta aquele cabelo, que é a última coisa ali, que aí foi a gota d'água, ele perde ali o Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele tá ali no templo dos filisteus, ele fala, Deus, vá mais uma vez, me dá o seu Espírito. E Deus vai lá e o ajuda. E ele então mata ali todos aqueles filisteus ali, pois ele suplicou ali, ele invocou, ele não conseguiria destruir aquelas colunas daquele templo com as suas próprias mãos. Ele precisava que Deus o ajudasse ali, então ele invoca o nome do Senhor. É isso que o salmista ele está querendo nos mostrar. Lembrando que o salmo é um exemplo para que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Tá com dificuldade? Tá no Sheol? Tá ali nos laços da morte ali, como diz aqui, né? Cordéis da morte, angústias do inferno. Clame ao Senhor e Ele te responde. Segundo tópico que diz, o poderoso livramento do Senhor. Primeiro subtópico, piedoso, justo e misericordioso. 3 destaques. Os versículos 5 e 6 revelam as qualidades essenciais do caráter de Deus, descritas como piedade, justiça e misericórdia. Essas palavras ressaltam que Deus age de acordo com sua natureza. O apóstolo Paulo também destaca as riquezas da misericórdia de Deus no Novo Testamento, demonstrando o grande amor de Deus, mesmo para com os pecadores. O salmista reconhece que Deus cuida dos simples e humildes. Isso enfatiza a atenção e o zelo de Deus para aqueles que são considerados menos importantes ou vulneráveis. O salmista exorta sua própria alma a encontrar repouso e descanso no Senhor, pois ele experimentou o bem de Deus, o livramento divino. Então aqui, Deus é piedoso, Deus ele é justo, Deus ele é misericordioso. E aí nós temos aí 3 atributos da natureza de Deus. Então assim,
Deus nunca vai contra a sua natureza. Então Deus ele nunca vai agir com impiedade, Deus nunca vai agir com injustiça e Deus nunca vai agir sem misericórdia. Então, se você busca a piedade de Deus, ele será piedoso. Ele vai ali te ajudar, ele vai te guardar, ele vai te livrar. Se você for injusto com Deus, ele cometer injustiça, você vai sofrer a justiça de Deus. E aí que vem aquele ponto. Tem muita gente que discute hoje, eu vejo muita discussão assim. Mas como que eu vou servir um Deus que castiga o seu povo, um Deus mau, um Deus cruel? Não, Deus não é cruel. Deus não é mau. Deus, ele é justo. Ele é um pai que quando o seu filho erra, ele vai ali castigar o filho. Então, assim, e aí muita gente fala, mas Deus vai mandar os seus filhos para o inferno? Não, Deus não vai mandar os seus filhos para o inferno. Pois assim, a Bíblia fala que aquele que aceita a Cristo, este é chamado de filho de Deus. Então, através da adoção, as pessoas esquecem desse detalhe. Nós que não aceitamos a Deus como nosso Salvador, nós somos apenas criaturas criadas por Ele, mas que estamos sujeitos ao pecado e somos filhos das trevas. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e vivemos os seus ensinamentos, vivemos a sua vida e vivemos a sua cultura, nós somos chamados de filhos de Deus. E um filho de Deus não será lançado no inferno. É essa a diferença. Deus age com o homem como um pai que cuida do filho. Se o filho peca, esse pai então precisa ali corrigir o seu filho, castigá-lo, ensiná-lo o que é certo. E Deus, ele é justo. Então ele vai agir com justiça. Deus não é injusto. Você nunca vai ver Deus agindo com injustiça. Não. Deus sempre será justo e Deus também sempre será misericordioso. O salmista aqui, ele entendia isso, ele compreendia isso e ele sabia que o melhor lugar para ele era buscar em Deus ali o seu repouso, o seu descanso, tá bom? Vamos aí ao segundo subtópico que diz: a vida pertence a Deus. O salmista reconhece que o Senhor livrou da morte, destacando um jogo de palavras que descreve o livramento recebido. Deus livrou seus olhos da lágrima e seus pés da queda. O salmista compreende que sua vida é preciosa aos olhos do Senhor. Mesmo em meio ao perigo e à ameaça da morte, o salmista reconhece que Deus valoriza imensamente a vida dos seus santos. O salmista ressalta que Deus nos acompanha não apenas durante a vida, mas também na hora da morte. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, revela que Deus cuida de seus filhos mesmo na ocasião da morte. A vida é um dom divino e nenhum dos seus filhos perece sem a vontade de Deus. E aqui é uma coisa que há muita discussão. Mas, foi vontade de Deus o meu filho tão novo morrer? Sim, foi a vontade de Deus. É difícil? É duro? Mas é a verdade. Assim, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, mas essa pessoa morreu tão nova, por que tinha que morrer tão novo? Mas aí que tá, aí a pessoa era, e aí eu tô falando dos filhos de Deus, tá? Não tô falando dos filhos das trevas ali. É assim, aquele que aceita Cristo como seu Salvador, que está ali dentro do ministério da adoção de Deus, né? Como filho de Deus. Aí morre. Porque às vezes Deus queria guardar essa pessoa, né? Quem nunca ouviu isso? Mas eu sei assim, tem muitos pais, por exemplo, nós tivemos na última semana o Cris falando sobre os pais que perdem seus filhos, né? E assim, não é uma linha que eu sou habituado a falar, até porque eu nunca tive esse sentimento de perder assim, eu perdi um ente querido agora, faz pouco tempo, com 40 e poucos anos, né? Não era tão velho, mas também não era tão novo. Mas até mesmo falei com meus familiares que assim, perdemos um familiar que nós não queríamos perder. Mas ele estava sofrendo muito, pois ele estava cometido de uma doença ali muito grave, que estava trazendo muito sofrimento para ele. E aí Deus quis recolher. E eu sei que antes dele ser recolhido, foi feito o apelo e ele pediu perdão a Deus. Nós não sabemos como que
como que será, onde que as pessoas foram, né? Por enquanto nós não sabemos se a pessoa foi para o céu, foi para o inferno, né? Não sabemos se a pessoa ali teve um arrependimento com Deus antes de ir, né? Foi salvo ou não. Mas nós sabemos de muita gente que morre e aquela pessoa ali é recolhida por Deus. Deus recolhe essa pessoa, porque a vida é feita ali por Deus. E ele é o dono da vida. Mas assim, outra coisa, Deus ele tem o prazer na vida, pois a vida é um ato divino. Então assim, se você hoje tem vida, igual eu falei, se você tem vida, agradeça pela sua vida, agradeça pela saúde, agradeça por você estar vivo e também cuide da sua vida. Faça ali, eu não sou ali o grande exímio saudável, né? Não sou mesmo, nem um pouco, quem me conhece sabe. Mas eu vou falar, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Seja saudável, busque uma vida saudável, pois Deus tem o prazer na vida. E também, se a pessoa morreu, também foi permissão de Deus. É duro falar isso, mas é uma verdade, tá bom? Vamos passar aí para frente. Experimentando o favor de Deus. O Salmo ressalta a importância de recordar um grande livramento de perigo que tenha sido experimentado. Essa experiência pode ser uma fonte de edificação espiritual não apenas para o indivíduo, mas também para os outros jovens em Cristo. O salmista enfatiza a convicção de que nossa vida é moldada, traçada e estabelecida pelo Deus vivo. Por meio do Espírito Santo, Deus nos dirige de acordo com o conselho da sua vontade. O Salmo destaca que a caminhada com Deus é caracterizada por profundas experiências com Ele. Essas experiências podem incluir livramentos, orientações, revelações e outras manifestações da sua presença em nossa vida, né? É importante nós lembrarmos de cada livramento que Deus deu a nossas vidas. E você provavelmente tem uma história de livramento que Deus deu. Provavelmente não foi um grande livramento de você ter caído de um penhasco e ter sobrevivido. Talvez seja assim, você está atravessando a rua e por centímetros um carro não te pegou. Quem nunca passou por isso? Você acordar com aquele... Gente, quase que eu perco o ar. Ou então, um engasgo. A sua vida, na verdade, já foi um milagre, pois no meio de tantos espermatozoides, você foi aquele que furou o óvulo ali para você nascer. Depois tem o estágio de 3 meses que o feto briga pela vida. Depois disso ainda tem 9 meses ali, que depende muito se a mãe está cuidando bem ali da gravidez, igual tem mãe que faz esforço, vai ali, desce, sobe escada e nada acontece, o bebê nasce com saúde. Tem mãe que se anda 1 centímetro já tem um descolamento da placenta. E aí a criança fica entre a vida e a morte. Mas mesmo assim Deus ainda guarda. E aí você tá vivo. Você na sua infância engasgou com alguma coisa, mas você está vivo. Você ali quase foi atropelado, mas você está vivo. No trabalho você ali mexendo na máquina, quase que corta ali um dedo, ou então quase corta pode ali, quem trabalha com coisas ali que são perigosas, mas você está vivo. Lembre disso, que os livramentos que Deus tem dado, e Deus sempre tem nos livrado todo momento. E em âmbito global, a Terra, se ela estivesse um pouco mais perto do Sol, nós queimaríamos. Se ela estivesse um pouco mais afastada, nós congelaríamos. Se a atmosfera fosse um pouco mais densa, talvez não teria como ter oxigênio. Se a Lua estivesse afastada ou perto, os mares cobririam a Terra. Vocês entenderam? Tudo isso é livramento de Deus sobre a nossa vida. A natureza mostra os livramentos de Deus, a sua vida mostra os livramentos que Deus tem dado. Você ter nascido, você ter crescido, estar aqui hoje, ouvindo esse vídeo, foi livramento de Deus em algum momento da sua vida. Agradeça isso, pois isso é um favor de Deus. A vida é dada por Deus. Deus te deu o favor e foi a vida. Deus te deu a vida e ela foi de graça. É de graça e a graça de Deus sobre a sua vida. E aí depois, após perder a vida nesse corpo aqui, ainda haverá outra vida se você estiver com Deus. A graça de Deus te traz a salvação, dada a todos os homens. E não foi por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus. Vamos ao terceiro
tópico que diz ação de graça como expressão no culto público. Esses dois subtópicos, ele já vem na questão da gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu? Já chegou a agradecê-lo por alguma coisa hoje? Por você ter acordado, se alimentado? Não, agradeça a Deus. Pare de pedir, às vezes nós pedimos muito para Deus e agradecemos pouco. Agradeça por Ele, às vezes as pessoas são ingratas. A ingratidão ela é muito cruel, pois a ingratidão ela demonstra que você ali não quer ver as coisas boas que Deus tem feito até as pessoas. Por exemplo, imagine, eu ajudo uma pessoa e essa pessoa depois fala, o Kelvin nunca me ajudou. É ruim, né? Eu, pelo menos, assim, eu não ligo, tá? Não, tá bom, deixa quieto. Mas também é ruim, porque você ali se esforçou pra fazer aquilo e a pessoa às vezes nem ligou pra isso. A ingratidão é muito ruim. Então vamos lá, a virtude da gratidão. O salmista, diante do livramento recebido, expressa sua gratidão a Deus por meio de diversas atitudes. O salmo enfatiza a importância de cultivar a gratidão. Isso envolve ativar na memória as lembranças das bênçãos de Deus, nunca esquecendo o que ele fez. A gratidão é uma relação tanto vertical em relação a Deus, quanto horizontal em relação ao próximo. Reconhecemos que somos gratos a Deus por suas bênçãos e livramento, mas também expressamos gratidão ao nosso próximo, reconhecendo que muitas vezes eles são instrumentos nas mãos de Deus para abençoar e ajudar as nossas vidas. Então agradeça o seu amigo, aquele irmão que te ajudou, que orou pela sua vida quando você estava passando por dificuldades. Sabe aquele irmão que você nunca te pediu nada, mas você estava sempre orando? Oro sempre pela sua vida. Ou então as pessoas às vezes nem falam. É tão humilde que nem fala que ora por você, mas você sabe que ele ora, que ele tem um zelo por você. Não somente, às vezes a gente pensa muito em ajuda material, né? Nunca me emprestou um dinheiro, nunca me deu um alimento, nunca me deu uma roupa, mas ora pela sua vida, quando precisou ali de um apoio, de um conselho, de uma ajuda, sempre estava ali. Essas pessoas, elas também têm que ser agradecidas também. A gratidão, ela é muito boa. A gratidão, ela é só bênção. Não tem como você achar defeitos em gratidão. A não ser que seja uma gratidão falsa, ou então aquela gratidão que seja você, eu tenho dever de agradecer por essa pessoa. E aí sufoca a pessoa. Aí não, né? Gratidão sincera, ela é muito benéfica. E assim, ela tem que ser natural. Por exemplo, você vai olhar lá no livro de Esther, quando o rei vai ser envenenado ali por aqueles dois eunucos, e aí o rei, por causa porque Mordecai, ele fala ali que viu, né, aqueles eunucos tramando contra a vida do rei, e aí eles são pegos e aquele rei é livrado. Ele chama Amã, né, que queria ali enforcar ali o Mordecai, né? Ele fala assim: ô Amã, o que eu poderia fazer para ser grato a alguém que tenha me feito uma coisa boa, né? Amã já achando que era ele, né? Não, coloca essa pessoa no cavalo do Senhor. Leva ele por toda a cidade e fala: a esse o rei deve graças, né? Alguma coisa assim, parecida, né? Legal, então faz isso. Ou seja, até o imperador da Pérsia, num grande exército pérsio, sabia a importância da gratidão por Mordecai, que era um hebreu simples, trabalhava no palácio, mas era simples. Não tinha nenhum poder, não tinha nada ali. Fez ali talvez um dever civil em livrar o rei ali de uma iminente morte, né? E mesmo assim ele foi grato. Essa é importante. A gratidão, às vezes, ela é muito boa. Até mesmo o sentimento de gratidão, ele traz as pessoas para próximo, né? Eu já tive uma vez em que eu tinha uma pessoa que eu não tinha não era muito próximo, não gostava muito das atitudes da pessoa. Sabe quando a pessoa, você tem uma primeira impressão errada da pessoa? Eu tive uma primeira impressão errada, isso há muito tempo, né? Muito tempo atrás. E aí essa pessoa, eu tive um caso em que eu fui assaltado, e essa pessoa, ela foi comigo até o local, buscar, né, esse celular.
foi comigo até a polícia, me ajudou a fazer o boletim de ocorrência. Depois eu falei, pô, muito obrigado aí por ter feito isso e tal. E eu mudei a perspectiva com aquela pessoa. Às vezes você tem uma impressão da pessoa e aí essa pessoa te faz algo, né? Claro, né, que você não deve somente gostar da pessoa por uma ação que essa pessoa tenha feito, né? Tem que gostar pelas qualidades dela. Mas às vezes você não conhece a pessoa, só conhece de vista ali, e aí você tem uma primeira impressão errada. Só que essa pessoa faz algo com você, aí você tem a gratidão. Tem gente que é ingrato mesmo assim, aí porque a pessoa ela é ruim, ela acha, né, que a pessoa é ruim por causa dessa péssima primeira impressão, e aí acaba não ajudando, né? Eu tô falando aqui demais, já vamos pro próximo tópico, gente, mas é importante falar de gratidão, tá? É importante. Não seja grato a Deus, mas também seja grato ao próximo. Ensine isso aos seus jovens, tá bom? O segundo tópico diz: culto público, um ambiente de gratidão. O culto é descrito como um ato de encontro em Deus e o seu povo. É o momento em que oferecemos a Deus nossa vida e expressamos nossa gratidão. O culto é uma oportunidade dada por Deus para seu povo praticar a virtude da gratidão. É um momento para celebrar e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, sejam elas acadêmicas, profissionais, de cura, espirituais e outras, né? Quando louvamos a Deus com ação de graça pelas vitórias recebidas, isso não apenas alegra o coração de Deus, mas também pode ser um estímulo encorajador para os jovens. O que é importante, assim, o testemunho, né? A gente sempre fala do testemunho e é importante você falar das bênçãos do Senhor para o máximo de pessoas, porque é isso que vai trazer às pessoas um sentimento do poder e da grandeza de Deus. Então, assim, você falar para uma pessoa, por exemplo, nós soltamos um vídeo no canal, vou colocar aqui do lado aqui um pouquinho do vídeo rodando, talvez eu coloque até na descrição, se eu esquecer, tá lá no canal, irmãos, mas a gente colocou vídeos de mães, né, em homenagem ao Dia das Mães, e um deles foi a Mãe do Milagre, né, onde nós pegamos duas mães aqui da igreja que não poderiam ter filhos durante um período e 14 anos de espera, não foi um ano, foi muitos anos de espera, e elas tiveram seus filhos ali, e isso é bênção, assim, isso é um milagre. O milagre, ele certifica a grandeza de Deus, pois homem nenhum consegue aquilo, mas Deus consegue. E a gratidão, ela tem que ser falada para o povo. Eu consegui. E você vê o vídeo, você vê... É emocionante o vídeo. Pois você vê a grandeza de Deus, você vê a emoção daquelas mães ali de pegar o filho no colo pela primeira vez. Assistam esse vídeo, tá muito bom. Tá lá no canal lá. E também eu vou colocar aqui na descrição. E aí, como eu falei, né, tá rodando aqui também. Claro que só a imagem, mas é só para vocês terem um gostinho de como foi o vídeo, tá bom? Vamos à conclusão que ele diz: você tem tido uma atitude de gratidão a Deus? Quais pessoas foram instrumentos de bênçãos na sua vida? É preciso trocar as murmurações e críticas e a irritabilidade das coisas que não temos domínio pelas perspectivas da gratidão. Creia nisso, a vida fica muito mais leve não por acaso, o apóstolo Paulo declarou, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso só é possível por meio do estilo de vida que cultive a virtude da gratidão. Seja grato, irmão. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelas bênçãos do Senhor e não ingrato. Agradeça a Deus, agradeça ao seu próximo, ao seu amigo que também te ajudou, tá bom? Essa aula é uma aula muito legal de falar, sabe? Gratidão. Nós devemos sempre ser gratos a Deus por tudo, tá? Quero agradecer também, ser grato a vocês que ficaram até o final do vídeo, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar, eu ficarei muito grato mesmo se vocês compartilharem o nosso canal, curtir a publicação, comentar, colocar comentário de gratidão, coloca aí o que você foi grato, se você tem alguma história que você queira compartilhar de gratidão a Deus, é um testemunho para as pessoas que vão assistir esse canal, tá bom? Deus abençoe.